Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na AltV, a TV da internet e também nas nossas redes sociais, os perfis do Instagram, do Facebook, nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar essa nossa transmissão de hoje e tem também a reapresentação a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para mais 20 municípios lá da região. Pela próxima hora, né, gente? Todo mundo aí, curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Envie perguntas aos nossos convidados de hoje. Muita arte, muita cultura, muita diversão aqui para a gente tratar. O WhatsApp é o 973350038, 973350038. Nossos entrevistados aguardam aí as perguntas de todos. Eu sou o Mauro Friesman, é sexta-feira e como eu destaquei aqui, muita diversão, muito lazer, muita cultura, muita arte para a gente conhecer. E vamos conhecer, então, o trabalho da Vanessa Brunti. Ela é cronista, poetisa, contista, empresária. Tudo bem, Vanessa? Bem-vinda aqui com a gente. Um prazer enorme estar aqui, gratidão, pessoal. E vamos conversar bastante. Vamos, é gente que fala, afinal de contas, né? Também na nossa bancada aqui o Christian Roque, ele é ator, está em cartaz em São Paulo com o espetáculo Não Te Pareço Vivo? Como é que tá, Christian? Bem-vindo aí. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, nessa sexta-feira quente. Então vamos conversar bastante aí durante essa tarde. Eu apresento também o Daió, ele é cantor, compositor e violonista. Daió, tudo bem com você? Seu áudio está fechado, Daió, pode abrir, por gentileza. Embaixo do Agora sim. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite e vamos conversar. Legal, eu apresento também o Everton Marcilli, publicitário, diretor de marketing da Tecnoportas e diretor da TH2 Comunicação. Tudo bem, Everton? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vai ser um prazer aí bater um papinho com vocês. Vamos lá, então. Vamos abrir o nosso Gente que Fala desta sexta-feira bacana, quente, 31 graus aqui em São Paulo agora, e vamos falar sobre os brasileiros que fizeram mais atividades culturais em 2023 do que em qualquer outro ano. Só que o poder de consumo ainda é decisivo para definir os hábitos culturais das pessoas, né? Olha, tem uma pesquisa aqui chamada Hábitos Culturais que indica que as classes A e B vão mais para atividades externas, enquanto nas D e E o consumo maior é de mídia, ou seja, TV, internet, celular, isso tudo não exige deslocamento. Daí a razão, né? Para os autores do estudo, é preciso pensar em políticas públicas que descentralizem as manifestações e permitam que quem faz arte consiga se manifestar sem depender de catraca. Vanessa, eu começo com você a respeito desse tema. Acho que não tem nenhuma novidade. A gente sabe que a dificuldade do acesso à cultura é grande para as pessoas que estão nas periferias, as pessoas que têm menos renda, enfim. Então, na verdade, essa pesquisa confirma essa informação. O que fazer? Quais são os nossos caminhos? Então, até mesmo no âmbito digital, no âmbito online, nós temos aí esses obstáculos, né? Recebi esses dias mensagens de alguns leitores falando: Vanessa, onde é que eu consigo achar um combo com todos os seus livros para diminuir o frete, pagar um frete só? Então, acontece muito esse processo, né? O encarecimento do frete atualmente, inclusive, para esses envios, as pessoas estão indo muito para a parte dos e-books. Ainda vejo muito esse processo, né, dos leitores buscando os livros físicos, mas tentando essas facilidades que podem, de fato, gerar essa acessibilidade melhor. Mas o universo digital está tomando a frente muito por conta desses obstáculos impostos mesmo, né, financeiramente, quando a gente fala de questões
de classe, e os próprios eventos acabam, né, mesmo quando conseguem ser viabilizados, incluindo toda essa questão, desde deslocamento até todo o processo de você ir para o evento, precisar comer alguma coisa, né, chegar lá e ter que se sustentar nesse evento, principalmente eventos culturais que geralmente vão ter roda de conversa, as pessoas vão falar bastante, vão querer beber uma água, né? Eu fui para o show da Taylor Swift no Rio de Janeiro e em São Paulo com todo aquele caos, né? E fui nos dias em que o caos realmente estava iminente, né? Sem água mesmo, água super cara e difícil de acessar, de conseguir pegar enquanto você está na fila. Então, eu acho que um começo de solução é não só no macro, né? Mas dentro dos próprios eventos, nós analisarmos o que podemos viabilizar, principalmente falando de eventos culturais que já são difíceis de acontecer e quando são viabilizados, geralmente são eventos de duração maior, né? Então, o que podemos viabilizar dentro desses eventos, por exemplo, a água gratuita é algo muito básico, né? Alimentação de alguma forma mais acessível, né? A acessibilidade também para deficientes, né? De outras formas. Então, nós temos aí toda essa questão do que podemos fazer para tornar mais fácil, né, esse sustento durante os eventos e principalmente para eventos também que duram mais de um dia, para que possamos fazer eventos assim culturalmente no nosso país. Christian Roque, sua percepção sobre esse tema, então, a desigualdade social como barreira para a cultura, como destacou a Vanessa, não é só a questão do custo do evento, né? Tem todo o deslocamento, o transporte público para quem usa, o carro para quem usa, para quem vai de carro, tem estacionamento, alimentação, água, tudo isso, né? Eu acho bastante sintomático a informação de que as classes trabalhadoras elas têm maior acesso via celular, internet, streaming, que é algo que você pode usar no ônibus, no metrô, no trem, que você às vezes usa em deslocamento. Eu acho que tem uma relação aí também com quem consegue ter tempo para se deslocar e realizar determinadas atividades. Eu, por exemplo, eu sou ator, sempre convivi nos meios culturais, mais especificamente nos teatros, mas eu sou morador de Cidade Tiradentes, que é um bairro aqui do extremo leste da cidade de São Paulo, né? Eu levo, para chegar nos eventos culturais de teatro, eu levo mais ou menos 1h40 para sair da minha casa, para chegar no local. Então, todo o meu cronograma do dia, ele está atrelado a um deslocamento de 1h40 só para chegar. Então, isso causa também um desgaste. E nós vemos, por exemplo, Cidade Tiradentes é um bairro que é conhecido como um bairro dormitório. Então, as pessoas trabalham no centro e se deslocam até aqui. Então, a questão da descentralização, eu acho que, para além das questões básicas que a gente discute sobre os aportes de valor que você precisa ter para se manter no evento, tem também como a gente pode propor na cidade políticas públicas de pulverização, de disseminação descentralizada das atividades culturais, né? Então a gente tem um bairro, Cidade Tiradentes, que é um bairro enorme, um bairro um dos bairros mais populosos da cidade, que tem poucas ofertas de diversidade cultural. Você tem um centro cultural que propõe uma ou outra atividade, mas são atividades que, dada o número de pessoas, não compreendem, não aportam todas as necessidades dessa população. Porque é isso, pensar que um trabalhador vai passar sua semana fazendo deslocamento de trabalho e no final de semana ele vai conseguir ter, para além da questão da passagem, ter energia mesmo, fôlego para se deslocar mais ou menos 1h40, quase 2, né, daqui da minha casa até o Ibirapuera, por exemplo, que é um parque que sempre tem atividades culturais, sempre tem algum tipo de recreação, é sempre também um custo no cansaço dessa pessoa, né? Para ela conseguir manter as atividades. Então, eu creio que tem um lugar aí também de como a gente pode pensar, para além das atividades culturais atreladas ao valor, ao que eu pago ou deixo de pagar, como é que essas atividades podem se distribuir, se capilarizar pela cidade, né? E não ficar sempre, porque é isso, não ficar sempre concentrado em regiões mais centrais, né? Sim. Daí, ó, pegando aqui um gancho na fala do Christian, é um desafio muito grande, né? Porque se você for pegar o teatro, for pegar o cinema, isso tudo, os teatros e as salas de cinema estão localizadas nas regiões mais centralizadas, né? Alguns eventos acontecem
é nos bairros mais distantes, você pega shows que ocorrem lá em Interlagos, enfim, mas é muito pouco, né? Cidade de Tiradentes, lá no leste, né? Tanto lugar disponível para que isso ocorra, mas a gente observa que não há um trabalho realmente de descentralização. Tem um estádio lá também. Quantos locais possíveis, né? Daí, ó. É, primeiramente, boa tarde a todos. Eu concordo plenamente, assim. Eu acho que essa descentralização dos eventos ajudaria bastante. Acredito que para chegar até o extremo leste, ou até mesmo aqui onde eu moro, que eu moro aqui em Guarulhos, aqui mais precisamente aqui no Pimentas aqui. Então a galera tem um pouco, né, de receio de vir. Conheço muito bem Tiradentes, sei onde fica, é um lugar onde tem muita gente e eu acho que deveria ter sim uma atenção mais especial. Mas aí envolve muita coisa, eu acho que envolve segurança pública, envolve um monte de coisa e o querer. Eu acho que o querer é o primordial, né? De trazer a cultura para todos e não só para um centro ou para um lugar que tenha sei lá, um poder aquisitivo maior, onde tem uma concentração maior de segurança pública e tal. Até porque se você distribui melhor isso, você também valoriza outros bairros. Eu acho que acaba tendo uma desvalorização, assim. Eu tenho hoje, graças a Deus, a gente tem a internet e a gente pode chegar em todos os lugares. Mas é muito importante a gente ter essa visão do artista, né? Ver ele ao vivo, ver se é tudo aquilo mesmo. Hoje em dia a internet é muito maquiagem, né? E eu acho que deveria ter esse olho no olho, né? Eu sou dessa época de estar ali no barzinho, de ver o artista, e hoje as lives tomaram, né, uma proporção muito grande devido à pandemia, né? Então a galera começou a ver tudo pela internet, nem sempre o que está na internet é real. E eu sou um artista muito real. Eu gosto de estar ali, por exemplo, teatro, né? Eu gosto de estar ali, ver a pessoa atuando, sabe? Você vê os erros acontecerem, porque somos, né, humanos, não somos máquinas. E eu acho que eu sou muito, muito a favor de escolher, assim, representantes, né, políticos que realmente levem a cultura a todos, né, e a todas, não só a um determinado nicho, a um determinado local, entendeu? Everton, Marcílio, sua avaliação, sua percepção sobre esse tema. Eu concordo. Primeiro, boa tarde a todos, né? Eu concordo praticamente com tudo que o pessoal falou. E eu acho assim que vai além, né? Além de centralizar, que eu acho que isso é uma dor, né? Eu acho que assim, a gente está passando por um processo que culturalmente a gente já vem sofrendo, que nem a gente falava de livrarias, né? Tinha livraria em tudo que é lugar. Hoje em dia é escasso a gente achar as livrarias, cara, sabe? Falando de livraria cultura, coisas assim que fazem parte ali da nossa base de cultura e que hoje está cada vez mais escasso, né? Estamos falando assim, livraria era tão fácil, né? Se tomar um café numa livraria, você achar livros e hoje, se você para pensar até na nossa memória afetiva, né? Que isso era tão, eu vou lá tomar um café na livraria, hoje eu tenho que caçar as livrarias hoje, né? Então, como isso muda, como é cíclico, né? Como a gente tem que dar um olhar diferente para isso, né? E as livrarias fechando e o café tá caro, né? Que mudança. Exatamente. Esse Café era processo barato. Esse processo das livrarias, assim, na verdade, tem uma questão mercadológica tão forte e complexa por trás, né? Assim, as livrarias geralmente ficam com 50% de cada obra, né? Quando o livro é vendido, e a editora tem que repartir os 50% que vai estar ali para ela com o autor. Geralmente o autor vai ficar com 10%, hoje é a porcentagem assim, geral, que realmente fica por livro vendido. Então, todo mundo sai de alguma forma perdendo, né? Assim, ninguém fica com uma porcentagem muito justa. E quando a gente fala sobre esse funcionamento mercadológico literário, muitas vezes parece que, não, então a livraria devia ficar com menos, que absurdo. Só que, na verdade, as livrarias estão ali caindo para o lado, né? Na corda bamba, então, elas estão tentando se manter, elas precisam desses 50% para se manter. E aí entra esse ciclo, né, que a gente estava falando. O frete do livro caro,
os livros mais caros, a livraria tentando se manter, a falta de investimento, né, na cultura literária no nosso país. E aí, quando entra tudo isso, a gente retoma para o começo do que a gente estava falando, né? Os leitores indo para os livros digitais, para os e-books, lendo pelo celular, né? Que é onde eles não vão pagar o frete, onde eles vão conseguir ali um acesso mais barato a essas obras, e aí não vão para as livrarias, e aí fica esse ciclo vicioso, né, que seria sanado se a gente começasse com maiores investimentos mesmo, né, governamentais, etc., para a cultura. É muito doido pensar que é isso, é um processo que não trabalha com compartilhamento, trabalha parece com uma disputa disputa de fatias, e essas disputas vão sempre empobrecendo, na verdade, o próprio processo de acesso à cultura, porque é isso, como o Dayo falou uma coisa que eu acho muito importante, a descentralização de eventos culturais, seja eles quais eles sejam, ela é muito importante para os bairros, porque quando você descentraliza um evento, o Estado e a cidade tem que pensar transporte público, tem que pensar as vias, ele tem que pensar segurança. Você começa a pensar todo um suporte ao redor para que essas atividades aconteçam. E um processo de. E é isso, o público ganharia tanto no sentido estrutural, dos bairros melhorarem, porque vão estar recebendo mais atividades, e aí você exige uma melhor estrutura, e quanto no sentido subjetivo de formação de público e das pessoas começarem a buscar as atividades culturais, né? As atividades culturais que elas mais se identifiquem, seja um teatro, seja uma feira literária, um sarau. Muito bem, gente. Vamos passar aqui para o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira. Estamos pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Everton Marcilli, vamos conversar um pouquinho aqui, porque você está comemorando 25 anos de carreira e, nesse momento de comemoração, né, você está lançando o livro Histórias Bizarras do Marketing e você faz com que os leitores mergulhem em situações reais e surpreendentes da sua carreira. Você costuma dizer que mais do que uma simples coleção de histórias engraçadas, o livro é uma jornada de aprendizado e descoberta, onde os leitores poderão se divertir enquanto absorvem lições sobre como o marketing pode influenciar nossas vidas de maneiras inesperadas. Diversão e aprendizado nessa ordem, no momento da leitura, ou aprendizado e diversão nessa ordem. Eu acho que é tudo misturado, né, Mauro? Eu acho assim, eu não sou um escritor, né? A minha esposa perguntou para mim quantos anos eu estava que eu trabalhava na área. Eu nem tinha feito essa conta. Aí eu fui fazer essa conta, fiz na calculadora, porque eu sou ruim de matemática. E aí eu falei, cara, tô completando 25 anos. E eu falei, o que eu tenho de melhor são as minhas histórias. Então eu sempre dei aula, dei palestra, fui consultor do Sebrae, mas eu gosto de falar assim, não é que as minhas histórias é o caminho que tem que ser, são as minhas vivências que eu apenas compartilho. E assim, como eu tenho muita história assim, engraçada, bizarra, que você fala, cara, como não acredito que isso aconteceu, eu falei, vou escrever, vou deixar o meu legado aí dos meus 25 anos através de um livro, né? Então a gente criou Histórias Bizarras do Marketing, tá até no meu site, posso fazer meu merchan aqui? evertonmarcilli.com.br, quem quiser saber um pouquinho mais. E aí, em cima disso, foi tão legal assim o feedback do pessoal, Mauro, que assim, eu tinha tanta história minha que eu via que as outras pessoas também queriam contar as suas histórias. Porque assim, de marqueteiro e técnico de futebol, todo mundo tem um pouco, né? Então, aí, em cima disso, eu até criei um podcast, Histórias Bizarras do Marketing, até quem quiser dar uma moral aí no YouTube, tem Histórias Bizarras do Marketing, e eu estou trazendo justamente os convidados para que eles possam contar suas histórias, né? E tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Tem muita história assim engraçada, mas sempre com esse quê de consultor, né? Tipo, no final, apesar de ser engraçado, de ter histórias que você fala que não acredito que aconteceu isso,
eu sempre trago um pouquinho desse viés aí, né, de como a gente pode tirar de aprendizado, né? Você não trabalha mais na publicidade, no marketing, se atuou em agências, Isso, criativos. Essas histórias surgem das suas passagens, né, isso. pela publicidade e pelo marketing. Então, em agências, Isso, em agências, em departamentos de marketing, com empresas minhas. Então, eu trabalhei cuidando de grandes contas aí, contas grandes assim no mercado publicitário, e aí em departamentos de marketing de grandes empresas, e com a minha própria agência, né? Então, acabam surgindo histórias assim que a gente fala. O bastidor, né? A gente vê só a campanha linda, maravilhosa lá, e a gente acaba vendo coisas assim de empresas gigantescas que acabam sendo histórias bizarras, engraçadas e outras consultivas, né? vamos ouvir algumas, porque não é possível, a gente tem que dar um pouquinho de risada. Bom, eu costumo contar assim, ó, de bizarro, tem várias, né? Mas eu trabalhava para uma agência grande, né? E aí eu tive uma indicação de um cliente que eu fui para Os caras era uma agência funerária, mas eles tinham uma empresa de repatriação de corpos. Uma coisa assim, né? Já é bizarro, o tema já é bizarro por si só. E eu fui fazer uma reunião de marketing com ele começou a falar de marketing. Não, Everton, a gente precisa definir a persona nas mídias sociais. Até ali era a minha área, né? Aí, de repente, ele falou assim para mim: você tem algum problema em ver? Aí eu falei: ver o quê? Ele, cadáver, corpos. Eu falei: imagina, isso aí é tranquilo. Isso aí, vem com o pai aqui que não tem problema nenhum. Só que Já estou quando eu até vendo, entrei, já sei o que aconteceu. ô Vamos lá, Mauro, vou te falar, quando eu entrei, parecia um cenário de guerra. Eu nunca vi tanta gente morta para tudo que é lado e eu me fazendo sério, né? E ele aqui, parecia uma linha de produção. Ele aqui nós fazemos o enxerto, aqui é o formal, e eu, meu Deus do céu, eu vendo tudo aquela gente morta. Aí ele vai, vem aqui a câmara frigorífica. Cabem 15 corpos aqui, pode ficar conservado até 15, não sei quantos meses, e eu vendo aquele negócio todo, comecei a passar mal, e ou seja, eu falo, cara, e eu tinha que manter eu sempre falo, né, para você se dar bem no marketing, você tem que se aprofundar, entender as particularidades, mas nesse caso, olha, eu vou te falar, foi uma coisa tão bizarra que eu saí meio fugido dali, viu, cara? tem a bizarrice que até arranca risos posteriormente, que a gente olha para trás, né, e vê o que a gente enfrentou, e tem aquilo que é apenas engraçado e que não é bizarro. Ou só tem. É, não, essas coisas são mais bizarras, mas faz parte do métier. Mas, por exemplo, eu tinha um cliente grande, que eu não vou falar aqui, que industrial grande, que eu estava numa reunião de marketing com ele, eu fiz um levantamento que ele estava participando de feiras industriais e 80% do seu público não estavam nessas feiras. Eu fui falar isso para ele me xingou. Aí eu falei, não, mas peraí, eu estou levando com dados. Aí ele falou, você também faz a minha identidade, você faz todas as minhas campanhas com as mesmas cores. Eu falei, mas isso chama branding, isso aí chama identidade visual, você está usando essa marca. Ele, cara, mas está muito azul e vermelho, bota roxo, bota uns verde, um amarelo. Eu falei, cara, não pode. Aí eu fui usar um exemplo para ele, né? Eu falei assim, você imaginou se a Coca-Cola ela surgisse de uma cor azul? Fui dar um exemplo para ele, ele falou, eu não gosto de Coca. Né? Aí eu falei, não, mas eu estou usando exemplo. Ele falou, não, eu não gosto de Coca. E assim, empresas gigantescas, teve um outro caso que o cara foi fazer um sorteio para o shopping, e aí, sabe aquele sorteio tipo estilo Domingão do Faustão, antigamente, né? Raiz, né? Que você pegava a cartinha, jogava, você pegava a cartinha. O shopping lotado, o cara foi fazer o sorteio lá e sortear um carro.
E aí ele pegou o cupom, só que ficou 2. Enganchou aqui na camisa e ele acabou lendo o nome do cara que estava enganchado. Aí ele falou o nome do cara, o cara tava lá na hora. Aí ele falou: me desculpa, não era esse, era esse aqui. O cara ficou tão bravo que ele pegou aquele separador de fila e tacou no vidro do carro. Isso todo mundo comemorando, live acontecendo com um climão. E aí todo mundo não sabe o que fazer. Corta a transmissão. Então, tipo assim, são coisas que acontecem. Assim, então, tem várias histórias. Eu até no livro falo de empresas grandes assim que eu desenvolvi, mas assim, muitas histórias assim que você não vê, né, esse desfecho, assim, né? Então, um pouquinho nessa linha aí. Já que você falou da Coca-Cola, não há nenhum problema em falar da Coca-Cola aqui, o que seria uma Coca-Cola azul. Eu, uma vez fui para Parintins para fazer uma cobertura do Festival de Parintins, lá dos bois, Caprichoso e Garantido, e lá tem aquela situação na disputa entre eles, né? O Caprichoso é Azul e azul vermelho, e vermelho, metade da cidade de uma cor e metade da cidade de outra. E a Coca-Cola patrocina lá, ambos os lados, né? E aí você tem a Coca-Cola com o rótulo azul. É muito Olha interessante que de ver. legal. É o marketing, né? É o marketing. Muito legal. Então, seu livro está nas livrarias, está no site aí que você Então, já... essa foi uma produção minha totalmente independente. Então, eu criei esses livros, eu que imprimi. Então, eu estou vendendo só apenas no meu site. Até gostaria, até eu estava escutando a Vanessa, que nem me despertou a vontade de escrever mais, mas eu não sei como que eu vou chegar na editora lá, meu livro é legal. E eu Olha, só uma tô tendo. curiosidade, eu dou mentoria para autores, para Então, aí, ó, já suporte em todo o vai. processo de Ó, lançamento já é Já comprado vamos pegar aqui. esse contato aí, hein, Vanessa? Porque eu Marcelo, eu acho que não tenho. eu vou incluir as minhas histórias aqui, ó. Aqui está o meu microfone, tá vendo? O meu fone de ouvido, tá vendo? Daqui desse. Aqui não está dando recorte ali por causa do chroma key, né? Daqui Uhum. saem textos publicitários que eu gravo e tal. Tem muitas histórias de produtores, mas eu quero o texto agora, é para ontem. Enfim, tem muita É, história. eu já vou chamar vocês para o meu podcast, então, porque isso aí vai dar muito conteúdo. Muito bem. Gente, o tempo está correndo, eu vou passar para o próximo tema aqui no programa Gente que Fala, Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, redes sociais e ainda a retransmissão na Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O assunto agora da Vanessa Brunti é o livro Depois daquilo, que ela escreveu, né, vai receber o 8º Prêmio Talento Helvético Brasileiro no Salão do Livro de Genebra, na Suíça, em 2024. Daqui a pouquinho, né? Está chegando 2020. Exato, em Ela março. será convidada de honra do evento que não aceita inscrições. No livro, a Vanessa inclui contos, crônicas, poemas e frases com os seus jogos de palavras e aborda temas que vão desde distopias até realidades endurecidas e inspirações sobre vida profissional, amor próprio, relações sociais e relacionamentos abusivos. É, Primeira coisa, a Vanessa, o título, Depois daquilo. Por que esse título? É uma obra que fala muito sobre o legado, né? A base do livro é sobre o depois, né? Darmos os pois. Depois, dê o seu pois, né? Então, é encontrarmos os significados, lembrarmos que quando nos recuperamos ou quando crescemos, nós temos esse costume de jogar isso muito em cima das circunstâncias, né? Ah, eu sofri essa dor, então eu evoluí. Só que, na verdade, a evolução não foi por conta do acontecimento ou da situação. O crédito é seu, né? Foi você que retirou daquilo, que transformou aquilo, que tirou algo maior daquilo, que ressignificou, que usou sua resiliência. Então, esse processo de ler as entrelinhas e encontrar o que do seu legado você coloca ali, né? Inclusive, tem uma parte do livro que fala que o legado não é sobre a cicatriz, é sobre o que você faz depois dela, né? Então, a obra é muito nesse sentido de legado, de futuro, do que a gente está fazendo no nosso presente para cicatrizar e para encontrar algo maior a partir de tudo aquilo, né? Inclusive, sofrimento não é o que gera crescimento, é o conhecimento, né?
quando nós temos ali essa parte de informação, de saber o que queremos, o que não queremos, o autoconhecimento. Então, o livro permeia muito esses aspectos, brincando aí com frases, textos, né, crônicas, e inclusive algumas das frases que mais circularam na internet na minha carreira estão no Depois daquilo. Interromper, só para a gente fazer um ajuste no seu áudio, tem um ruído que vem daí, parece um puff de microfone, eu não sei se você está com fone de ouvido, você está com AirPod, é o cabelo que bate, Não, não? não. Eu tava com um ar-condicionado ligado e desliguei. Será que melhorou agora? Deu uma melhoradinha? Pode ser que sim, acho que era o ar que estava batendo no microfone, estava dando um puffzinho aí. Pode Agora, ser. Maravilha! Então algumas das frases, né, que mais circularam na internet vieram do livro Depois daquilo. A minha escrita é uma escrita de partir muito as palavras, ressignificar, cortar, reformular. Então eu faço muitos jogos de palavras que inclusive precisam ser lidos assim visualmente, né, para serem captadas em muitos casos. Mas algumas frases específicas do Depois daquilo, como liberdade é saber ao que se prende, transborda em tudo, fica onde couber. Tem coisa que só vira flor quando a gente corta. A dor faz parte de tudo, o que não faz parte é se acomodar com ela. Várias dessas frases vieram do Depois daquilo e circularam bastante na internet, né? Fizeram parte desse processo de muitos leitores que se fidelizaram. Então, Depois daquilo é um livro muito importante para mim. Ele foi lançado em 2018 e está recebendo diversos prêmios agora neste ano, em 2024, sendo estudado em universidades do Brasil, e isso me deixa muito feliz, porque mostra o quanto a arte pode ser atemporal, mesmo falando de curtos espaços de tempo. Hoje nós temos muito essa urgência, né? Uma obra foi lançada em 2020, então ela vai receber os prêmios de 2020 e 2021, e ali ela morre, né? Nesse sentido geral de premiação, de aclamação, e é muito bom ver que nós estamos em movimentos diferentes também internacionalmente de reconhecimentos de artistas brasileiros, né, que estão indo para além desse prazo de validade. Vanessa, parabéns pelas conquistas dessas premiações. Eu destaquei aqui na nossa nota que você vai ser a convidada de honra desse evento, que é o 8º Prêmio Talento Helvético Brasileiro, na Suíça em 2024, e esse evento não aceita inscrições. O que significa isso, não aceita inscrições? Então, é um evento que não aceita, por exemplo, o Jabuti. O Prêmio Jabuti é um prêmio super importante da literatura brasileira. E para um autor ser premiado no Jabuti, ele se inscreve na premiação e a partir disso, né, as análises vão ocorrer, a comissão julgadora vai analisar aqueles autores, aquelas obras que estão inscritas, né, que estão inscritos, e vão premiar os escolhidos, os selecionados. No caso do Salão do Livro de Genebra, eles não têm esse processo de inscrição. Então, eles selecionam as obras do mundo, né? E aí entra também Portugal, Brasil, Itália. Eles selecionam essas obras a partir de indicações de grandes bibliotecas nacionais, universidades, obras que estão sendo estudadas. Então, eles, a partir dessa escolha da comissão julgadora, dessas indicações de instituições, eles fazem essa prévia seleção para depois escolher, de fato, os que serão premiados. Outra questão aqui, Prêmio Talento Helvético Brasileiro. Helvético é relativo à Helvécia, que é aquela região ali da Europa Central, onde hoje é a Suíça. Você tem alguma descendência suíça? Tem familiar? Como é que surge essa possibilidade dessa premiação na Suíça? Não, na verdade, não tenho, assim, nunca nem fui lá, na primeira vez que vou, inclusive, para a premiação, e fiquei muito surpresa, porque também fui agora, né, informada recentemente, há poucos dias, que serei premiada também em Boston, nos Estados Unidos, em um outro evento, né, internacional super bacana, dessa vez não por conta da obra Depois daquilo, mas pela carreira mesmo, pelos estudos das universidades em relação aos livros, e o prêmio na Suíça, na verdade, ele vem, né, dessa captação que a comissão julgadora faz. Então, eles entram em contato com bibliotecas nacionais, universidades, instituições, e dentro disso eles fazem essa seleção prévia de obras de autores que estão se destacando e de vários lugares diferentes. Então, eles fazem isso no Brasil, eles fazem isso em Portugal, eles fazem isso, né, com as instituições dos diferentes locais, e
fazem ali a tomada de decisão ao ler essas principais obras. Então, eu realmente, assim, não fazia ideia que isso iria acontecer e não tinha nenhum contato específico, né? A convidada de honra principal vai ser a Carla Madeira, que é uma autora maravilhosa, a mais lida, inclusive atualmente, do país, que está quebrando barreiras e mesmo sem ainda, por enquanto, porque a gente sabe que é só questão de tempo, mesmo sem ainda ser premiada, agora ela vai ser, né, no Salão do Livro, mas ela já está, né, assim, atingindo as prateleiras, fazendo os brasileiros lerem, né, o que é muito feliz e eu tenho muita honra de saber que eu vou estar em um evento junto com ela na premiação. E Vanessa, para a gente encerrar aqui, porque a gente precisa ir para o intervalo rapidinho, vamos dar um pouquinho mais de risada. À sua direita, na outra sala, eu estou vendo ali pelo canto da porta, é uma Mona Lisa ali espiando, querendo participar do Gente que Fala. É isso mesmo. É a minha Mona Lisa ressignificada, toda de É. grafite, de arte em cima dela ali, né? A arte sobre a arte. E com aquele olhar, né, enigmático mesmo, que a gente não sabe para onde ela está olhando, mas Mas parece que ela está olhando para você é cá. artista plástica também? Não, não. Ali eu comprei mesmo. Essa parte visual eu só faço com as palavras, com jogos de palavras, mas sou muito apaixonada por todos os tipos de arte, né? Inclusive, eu tenho uma agência de marketing, estava aqui me identificando bastante. Trabalhamos com assessoria de imprensa, né? Com divulgação de marcas, crescimento de marcas, e dentro de tudo isso as coisas se conectam, né? São muitos os estilos e tipos de expressões. Legal, gente. Atrasados aqui na saída para o intervalo, mas a gente vai fazer essa parada breve agora, rapidinho. Bebam água, eu também vou tomar um golinho aqui. A gente já volta com mais assuntos no programa Gente que Fala. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 horas da noite na Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no centro-oeste paulista, e para mais 20 cidades da região. Próximo assunto, bem rapidinho por aqui. Não Te Pareço Vivo, novo trabalho do coletivo Mali Teatro, está em cartaz até domingo, na Casa Livre, na Barra Funda, e estabelece relações entre o mito de Electra, do dramaturgo Sófocles, e os percalços e conflitos políticos e civilizatórios vivenciados no Brasil nos últimos anos. Na trama desse espetáculo, a história milenar é apresentada ao público em paralelo à descrição de uma tragédia que não deixou sobreviventes, ocorrida em uma comunidade não tão distante de nós. Assunto aqui para o Christian Roque. Christian, que relação a gente faz entre algo de 500, né? Acho que 500 anos antes de Cristo e a era atual, né? Essa peça, Não Te Pareço Vivo, é uma adaptação do texto Electra, de Sófocles. Esse texto eu acho que é do século V, se não me engano, do século V antes de Cristo, assim, né? Então é uma Sim. história milenar. Primeiro que é um clássico, né? Os clássicos são sempre obras que a gente está relendo, e os clássicos eles são esses reservatórios de conhecimento, né? Então sempre podemos encontrar respostas e muitas perguntas pertinentes à contemporaneidade lendo os clássicos, né? Visitando os clássicos. E nessa montagem específica do Mali Teatro, que tem a direção de Marcos de Andrade, a gente propôs um percurso onde o público e os atuantes eles são conduzidos por essa história, por meio dessa história do milenar de Electra, do mito de Electra, e a gente encontra ali muitos espaços onde a gente consegue experienciar e acompanhar conflitos que são muito comuns à nossa civilização,
a nós como civilização, né? Essa pesquisa do Não Te Pareço Vivo, ela começa dentro da pandemia, né? Então, um momento muito crítico e histórico para toda a humanidade, onde nós passamos por diversas situações, sejam institucionais, onde instituições públicas que deveriam estar protegendo a sua população tomaram, no mínimo, atitudes nocivas à vida, e a gente acaba encontrando nesse clássico de Electra, que, assim, dando um pequeno resumo, é a história de uma filha que não esquece a morte do pai dentro do palácio. E que ela, por não esquecer, por ser aquela que se nega a esquecer o mal acontecido, ela acaba sendo marginalizada e posta à margem do palácio do próprio pai, né? E eu acho que para nós, assim, uma coisa que no Mali é muito importante é que essa obra ela apresenta uma série de impulsos. Essas personagens, elas apresentam impulsos que se contrapõem, que se contradizem, que criam relevos de complexidade que são de grande valor para nós compartilharmos com o público, ainda mais no momento que a gente vive hoje em sociedade, onde tudo parece ter uma tendência a ir para narrativas mais simplistas, mais superficiais. E esse trabalho ele busca muito essa complexidade presente nas nossas relações, né? Entender que, por exemplo, é isso, a gente tem ali uma situação, problema, um conflito, mas esse conflito ele vem arraigado de muitas outras texturas e camadas, né? Você na peça é quem? É o Orestes? É o irmão da Electra ou você é o pai que foi morto? Não, Tem uma vingança aí, né? A Electra quer que o irmão mate a mãe, não é isso? isso. A história, um breve resumo da história é Electra, ela é filha de Agamenon. Agamenon retorna da Guerra de Troia e, ao retornar da Guerra de Troia, ele é assassinado pela mulher e pelo primo. A mulher dele, Clitemnestra, e o primo Egisto. Então a mulher e o primo dele o assassinam. Electra pega o seu irmão e foge com ele. Na verdade, ela dá a um criado para ele fugir com o filho. Então ela salva o irmão das mãos da mãe e do tio padrasto e fica esperando. Em alguma medida, ela cria a esperança desse irmão voltar para juntos eles poderem fazer justiça, né? E aí você tem uma série de complexidades que fazer justiça significa matar a própria mãe, né? E aí Então, passa isso, que é o irmão. na peça, o personagem que eu faço é o Pílades. Eu faço o personagem que é o primo de Orestes, que o Pílades é um príncipe da Estrófia, e ele é o primo de Orestes que ajuda Orestes nessa volta para o palácio, essa volta para casa, né? É o personagem que eu faço na peça. E é meio como se fosse um fiel escudeiro, assim, né? Aquele amigo, aquele companheiro para toda hora. E aí ele acompanha Orestes e em alguns momentos ele até põe a reflexão junto a Orestes. Será que devemos o fazer? Mas uma coisa interessante desse texto, né, que o mito de Electra ele foi escrito por dois dramaturgos gregos já, né, o Eurípides e Sófocles. A versão de Eurípides é uma versão onde ela é reflexiva, ela reflete muito sobre será que devo fazer? Tem uma hesitação. Na versão de Sófocles, não há hesitação. Eles refletem, eles pensam sobre o ato, mas não há hesitação. Eles sabem que devem realizar o ato, né? Então, o trabalho, ele também vem nesse trabalho de narrativas de muitas vezes nós temos que realizar determinadas ações e refletimos sobre elas, mas sabemos que elas são intransponíveis, né? Então, Christian Roque, Não Te Pareço Vivo em cartaz até domingo, só está no fim da temporada, amanhã às 8 da noite, domingo às 6 da tarde, e depois não mais, lá na Casa Livre, sede da Companhia Livre. Isso, uma boa notícia, devido à alta procura pelo espetáculo, nós conseguimos uma apresentação extra. Então nós vamos fazer uma sessão extra no dia 19/12, que é terça-feira, às 20 horas. Então, essas são as últimas 3 apresentações do ano, né? Então, iremos apresentar amanhã, sábado, às 20 horas, domingo às 18 horas
e essa sessão extra na terça-feira, às 20 horas também, lá na rua Conselheiro Brotero, número 195, ali na região da Barra Funda, no espaço da Casa Livre, né? Então, está aberto o convite para todos. Os ingressos eles estão disponíveis na plataforma Simpla, que todo mundo consegue acessar através do link na bio do Instagram do Mali, que é mali.teatro. Olha que legal, memória afetiva para mim, Rua Conselheiro Brotero 195, na Barra Funda. Olha, do outro lado da rua, você está no lado ímpar, do lado par, no número 100, um pouquinho mais para baixo ali, a 95 metros dali, tem uma escola chamada Doutora Larico Silveira, Escola Estadual, eu estudei nessa escola. Nossa! Deus, Memória faz afetiva. sentido com a gente. Sim, sim. Não, muito pertinho, né? Muito pertinho. Então, vamos lá, reforçar a ficha técnica aqui. Amanhã, 8 da noite, domingo, às 6 da tarde, na Casa Livre, sede da Companhia Livre, Rua Conselheiro Brotero, número 195, Barra Funda. Metrô Barra Funda, muito pertinho, tem ônibus fácil, muito legal chegar lá e vamos lá curtir. Muito bacana. Vamos seguir, então, o próximo assunto, conversar com o Daió. Daí, ó, você atua desde muito pequenininho, muito jovem na área musical, como cantor, compositor, violonista, vem se destacando por abranger os mais diversos gêneros no seu repertório, mas principalmente por seu estilo romântico e sua voz melódica, suave e rítmica. Agora, para os seus fãs, estava vendo aqui o seguinte, que lotam as redes sociais, eles dizem que a sua carreira pode ser definida principalmente pelo ato de tocar os corações e as almas de todos que ouvem as suas canções. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, que é o título de uma canção sua. Simples assim? Seu áudio fechado, Dayo. Agora sim, vai lá. Então, é simples assim. Eu desde pequeno tenho uma referência musical muito, muito complexa, né? Eu cresci escutando meu pai escutando Tonico Tinoco, Teixeirinha, e depois eu fui indo pro lado do Legião Urbana, Cazuza, né? E vim de lá para cá ouvindo algumas coisas dentro do pop, né? Hoje Vitor Clay, Isa e afins. Então eu tenho um critério musical talvez assim meio amplo, né? Eu gosto de samba também, gosto de Guns N' Roses, Aerosmith. Então eu fui tendo várias referências dentro da música que foram criando talvez o Daió, né? Isso vem criando a minha personalidade musical. De não ter esse preconceito, essas barreiras, assim. A minha ideia, no caso, seria fazer um álbum com todos os estilos. Muita gente fala para mim que quem é tudo não é nada, mas eu acho que ser músico e lidar com arte é lidar com todos os tipos de canções, né? O importante é passar uma mensagem que você goste e tocar o coração das pessoas, seja ela quem for. Se ela for sambista, se ela for roqueira, se ela for, enfim. Eu acho que essa é a minha missão dentro da música e espero conseguir, espero chegar e alcançar aí meus objetivos. Agora, esse profundo romantismo, que é o que prevalece no seu trabalho, isso vem da onde? Cara, eu acho que eu tento resgatar o que hoje a gente não se vê tanto, né? A gente não vê mais, falando de uma forma, falando a grosso modo, a gente não vê mais um homem abrir a porta do carro, mandar flores, porque virou demodê, como diria uma canção do Renato. Virou fora de moda, virou chato, virou algo, enfim, que não Virou, condiz mais com a realidade. virou Hã? brega, impressionante. Virou brega, virou brega. E eu acho que eu tento resgatar isso para que as pessoas vejam que vale a pena você respeitar o próximo, você enfim, ser você. Muita gente tem a vontade de ser romântico, de fazer alguma coisa bacana, mas se importam com o que os outros vão dizer. Nossa, o que será que as pessoas vão dizer se eu sou o tal emocionado? Que agora é emocionado, né? Se eu for emocionado, as pessoas vão acabar, de uma certa forma, me julgando. Então, eu acho que, assim, indiferente do que os outros vão dizer, seja você. E a característica da minha, das músicas que eu componho, elas são exatamente para mostrar para as pessoas que você deve ser o que você quer ser, indiferente do que vão pensar, porque sendo ou não sendo, vão dizer do mesmo jeito.
Olha, nós temos aqui o clipe oficial de Simples Assim, né? Foi a pergunta inicial que eu te fiz, né? Simples Assim. Vamos ouvir um pouquinho e a gente já volta para falar a respeito. Claro. É fácil dizer o quanto amo você, tão fácil quanto assistir um filme na TV, tão fácil. Tão fácil quanto 2 e 2 são 4. É fácil dividir o mesmo prato, tão fácil. Eu te digo, eu sou pra você. Mais uma vez eu digo quanto amo você. Tão fácil quanto andar descalço na calçada, dizer pros meus amigos que você é minha namorada. Tão fácil quanto tomar um banho em chuva e no calor te levar pra tomar um suquinho de uva. Daí, ó, vamos falar um pouquinho sobre Simples Assim, ou eu não sei, é porque você já falou, né, das referências aí, entre elas, Thiago York, você tem o timbre dele um pouquinho aí também, né? Não tem? Como é que isso aparece mais? Sim, sim, sim. Tem um pouco do timbre. Conheço pouco sobre o trabalho do Thiago York. Devido a algumas pessoas falarem, assim, eu acabei indo lá vendo e acho o trabalho dele incrível, né? Me identifico bastante. Eu sou muito desse lado mais romântico, mais de tema de novela e tal, Né? e gosto muito de abranger esse lado aí. E Simples Assim foi uma canção que, na minha opinião, é uma das canções preferidas, assim. Que ela veio exatamente simples assim. Ela tem esse nome porque, para quem cria, né, acredito que para quem cria poesia, peças, ou faz até uma releitura, né, é muito difícil criar, né? Apesar que a galera pensa que é a granel. Ó, eu preciso de uma música que fale do tema tal e tal, e né, Everton? E vamos lá e acabou. Mas não funciona assim. E eu falo que foi simples assim porque eu estava jantando e essa música ela veio inteira, assim. Mas veio inteira, eu peguei o violão, comecei a tocar a música, escrevi, gravei para não esquecer e ela veio inteira. Da forma que vocês estão ouvindo, eu sempre digo que essa música é um presente, né, que me foi dado e eu amo essa música, assim, de uma forma absurda, e é uma das minhas canções favoritas, assim, dentre as outras. Simples assim, olha, vamos aqui para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir bastante brevidade para vocês, que a gente tem 6 minutos só. Uma pergunta para cada um. Vou aproveitar que o Dayó está falando. E a Flávia Gomes está na UTV, ela te pergunta, com tanta variedade de estilos, quais são suas principais referências musicais? Você já falou, né? Você já se destacou aqui, mas o que dá para complementar para ela bem rapidinho, Dayó? Sim, sim. Vai se parecer um pouquinho estranho, mas além do Renato, que para mim é um dos caras que mais compuseram músicas assim de forma absurda, uma Renato das minhas Teixeira. referências atual seria a Marília Mendonça, que inclusive fiz até uma música para ela também. Como é que chama? Desabafo, o nome da música. Legal. Everton, a pergunta aqui que vai para você, Renato Mendes está no Instagram. Valeu, Renato. Você já usou ou viu usarem estratégias de marketing que considerou bizarras, mas que devem. Como é que é? Peraí. Você já usou ou viu usarem estratégias de marketing que considerou bizarras, mas que deram certo? Sim, Agora eu conto isso, né? É Renato, né? Renato? é o Renato Mendes. Então, na verdade, eu até brinco com um cliente que eu falo assim, cara, onde que você está fazendo? Onde você está direcionando? Porque assim, acontece assim, às vezes o cara é tão agressivo, ele começa a metralhar para tudo que é lado, que acaba ele dando certo. Eu sei que eu falava para esse cliente meu, cara, você está direcionando errado, você tá investindo aqui e isso aqui não vai dar resultado, foca mais aqui. Ele começou. Aí daqui a pouco uma loja. E eu, não, você tá, né? 2 lojas.
3 horas. Quer saber? Vai por essa. Faz essas coisas que você está fazendo aí. O cara tem hoje 15 lojas, ainda é meu cliente, mas ele fala, ó, você falava que não. Eu falei, agora eu falo. Não, tá certo. O cara, assim, O errado às é vezes pelo você. ímpeto, pela agressividade, aí depois ele começou a canalizar, ele viu que estrategicamente ele não precisava gastar tanto que ele gastava, mas assim, às vezes o cara é tão agressivo, ele ia para umas mídias nada a ver, colocava, e eu falava, não tem nada a ver isso, não tem seu público. E acabou que o cara deu certo, eu vou falar o quê? O cara começou uma loja atrás do outro, segue isso daí que tá bom. Vanessa Conte, a Daniela Neves no YouTube quer saber o seguinte, olha que pergunta legal. Por que os saraus no Brasil ainda são eventos quase secretos? Faz parte do charme do evento ou é pelo desconhecimento do grande público? Olha, eu acho que mistura ambos, porque geralmente até o processo de divulgação de um sarau, assim, nós autores fazemos de uma forma mais agressiva quando é um evento, né, de bate-bola, um evento de palestra, enfim, outros processos. O sarau é realmente mais intimista, geralmente, né? Nós ficamos ali tendo uma troca muito próxima do público, geralmente o próprio público interage, vai também, né, fazer ali alguma apresentação, declamar algum poema, mas, obviamente, também precisamos valorizar mais e fazer esses eventos crescerem. Não significa que um sarau maior, né, em algum lugar com mais espaço, com mais público, deixe de ter o gosto intimista que o sarau tem, porque esse gosto vem muito da forma com que a gente declama, faz ali o processo, né, de declamar, enfim. Então, acredito que é uma mistura, mas vale a pena sempre estarmos disseminando a arte aqui no nosso país. Inclusive, caso alguém deseje compartilhar, acompanhar um pouco mais, Vanessa Brunt, BRUNT, nas redes sociais, para a gente ter mais trocas por aqui também. Muito bom. Christian Roque, a pergunta da Mariana Correia é a última das perguntas aqui. Por que os eventos públicos de rua, como a Virada Cultural e outros, dão tão pouco espaço para o teatro? A adaptação é muito complicada? É a pergunta aqui da Mariana. Mais do que a questão da adaptação, eu acho que tem uma questão assim de projeto assim. Você já teve, você vê cada gestão da Secretaria de Cultura e cada gestão pública tem um projeto. A gente vê às vezes em algumas gestões preferindo eventos mais de entretenimento no sentido shows, porque você demanda em alguma medida menos atenções assim, né? Porém, uma peça de teatro não é algo muito difícil, mas é algo que demanda uma atenção e demanda um cuidado, porque você trabalha com uma outra relação com o público, né? Não é como um serviço de streaming onde você só senta e fica assistindo. Tem uma relação humana ali. Então, eu creio que tem muito mais a ver com projetos e propostas de gestão do que necessariamente com uma dificuldade da atividade cultural. Vamos encerrar rapidinho, bem depressinha. O Christian está com a palavra. Seus canais em 5 segundos. Christian, a gente passa para os demais. O Instagram, @mali.teatro, e onde vocês podem acompanhar toda a trajetória da peça, Não Te Pareço Vivo, e o meu próprio é Rock Lowy. Rock, como meu sobrenome, Lowy, Lowy, no Instagram. Legal. Vanessa Brunt já tinha falado. Algum canal a mais, Vanessa? Tem o site que tem um resumão lá, que é vanessabrunt.com, Vanessa e BRUNT.com. E lá tem tudo, links, os melhores links para os livros e por aí vai. Everton, seus canais? evertonmarcili, né, .com.br, e lá tem, se você quiser comprar o meu livro, tá lá. E as minhas mídias, o Instagram, o meu é Everton Marcili, no Instagram, e tem o do meu livro e do meu podcast, que é o Histórias Bizarras do Marketing, assim como o canal do YouTube, que também é Histórias Bizarras do Marketing, que a gente está trazendo convidados, e eu vou convidar todo mundo aqui, hein, para o meu podcast. Obrigado, gente. É um prazer. Daí, seus canais, rapidinho, 5 segundos, só que a gente está em cima do horário aqui. Daió Oficial. Instagram, TikTok, todas as minhas redes sociais, Daió Oficial. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira. Um agradecimento a todos os nossos entrevistados, nossos convidados de hoje. Vanessa Brunt, cronista, poetisa, contista, empresária.
Christian Roque, ator, está em cartaz em São Paulo, até domingo agora, com o espetáculo Não Te Pareço Vivo. Daió, cantor, compositor e violonista. E Everton Marcilli, publicitário, diretor de marketing da Tecnoportas e diretor na TH2 Comunicação. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na 365, chegando agora, o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade, com muita informação, muito entretenimento no início de tarde aqui para você. Você que continua na 365 vai ficar em excelente companhia. Bom programa aí para você, Lucas. Uma boa tarde para todo mundo. A gente se vê. Um bom final de semana para todos, né? Com muito lazer, com muita diversão. A gente se vê na segunda, então, pela 365, pela AllTV, pelas redes sociais e com a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, tchau e até lá.